né, agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, o SEBRAE, o MEMP, né, o apoio institucional da Prefeitura de Florianópolis, do IFSC, da UFSC. Eu já quero chamar aqui para compor a mesa aqui o nosso próximo mediador, que é o Marcelo Strama, diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, o MEMP. Marcelo, nós vamos fazer agora, nós vamos chamar mais um convidado também. Quero me apresentar aqui, meu nome é Marcelo Strama, sou diretor de fomento no Ministério do Empreendedorismo. Enquanto isso, eu vou fazendo uma pergunta para quem está presente aqui. Por gentileza, nós temos algum microempreendedor individual na plateia ou microempreendedora individual? Por favor, levante a mão alto para a gente... Tem alguns, né? Olha que maravilha. Eu vou falar daqui a pouquinho de algumas políticas públicas que são voltadas a microempreendedores individuais, a proprietários de microempresa, políticas públicas que foram elaboradas no Ministério do Empreendedorismo para facilitar a caminhada de quem empreende no nosso país, para fortalecer essa caminhada. Então, mesmo aqueles que não são, a gente sabe que no segmento do carnaval existe toda uma cadeia produtiva que envolve pequenos negócios. Então é importante que a gente também possa entender como funcionam nossas políticas públicas para que a gente repasse dentro das nossas comunidades, para transistas, para maquiadores, para quem fabrica adereços, artesãos, para fabricantes de instrumentos, de fantasias. Tem aqui a Vanessa que tem um ateliê também, que é microempreendedora. Enfim, a gente vai estar falando de linha de crédito, de dinheiro que está disponível. E muitas vezes as pessoas não têm essa informação por uma falha nossa de comunicação e que possa facilitar um pouco essa caminhada, né, Joel? Então é importante a gente fazer chegar essa informação na ponta. Maravilha, Joel. Enquanto estão organizando a apresentação do Odecir, eu quero te convidar, nosso presidente da Liesc, não é isso? Para vir aqui, vai fazer uma homenagem e a gente quer receber aqui com muito carinho o Joel. Assim a gente vai invertendo as sequências para não ficar parado aqui, para a gente dar movimento. E aí, Marcelo, mais um ano, né? Mais um dia. Gente, boa noite já, né? Chegando no comecinho da noite. É um momento importante, nós não tínhamos nos planejado para isso, mas tivemos uma reunião e pensamos em dois momentos importantes no Carnaval do Brasil que a gente precisa reverenciar, e pela resistência, pela resiliência, por tudo que aconteceu no Carnaval 2025. Eu queria chamar aqui no palco o meu amigo Márcio França, o Márcio Franca o Flávio, eu estou com o ministro na cabeça, o Márcio França na cabeça. Flavinho, por favor, Império Serrano. Por que eu estou chamando o Flavinho aqui? Ele não estava esperando por isso. Uma das escolas mais tradicionais do país, Império Serrano, berço do samba, e passou por uma situação muito complicada. Não sei se todos sabem, mas o ateliê do Márcio, do Flávio, da Império Serrano, teve um incêndio, né? Foi em fevereiro isso? Bem no comecinho ali, um pouquinho antes do Carnaval. E todo mundo ficou muito em choque aqui. A gente que ama o Carnaval, acompanha o teu trabalho, Flavinho. E a gente vê essa luta. Tu é um menino de ouro e sempre
sempre buscando levar o samba cada vez num patamar mais alto. Eu queria te entregar aqui, em nome do Cona Samba, da Liga das Escolas de Samba e do Carnaval de Santa Catarina, uma simples, uma singela homenagem, mas te dizer que você é um gigante, tá bom? E que o Império Serrano, para nós, é uma grande referência do Carnaval do Brasil e do mundo. Parabéns e continua assim, meu irmão. Legal, hein? Outra foto? Chega, pega a mão, Marcelo. Mas fica aqui, porque esse momento é tão importante. Eu queria chamar aqui também essa outra referência, aí já indo para São Paulo, que é a UESP, meu amigo Nenê, que está fazendo um grande trabalho há anos e anos e anos. E é uma das maiores lideranças do Carnaval do Brasil, a UESP, que completou agora 52 anos de história. Eu juro que eu não consigo imaginar como é que esse cara consegue lidar. Quantas escolas, Nenê? 73 escolas. Quantos grupos? 6. Meu Deus do céu, eu tenho uma aqui que já me acaba comigo, agora com a associação. Mas o Nenê é uma figura muito importante e também uma grande referência para o Carnaval e para nós aqui. O Cachito, a gente se aproximou cada vez mais, já o Denis, Xandão, vamos conhecendo toda a família, Sol, e eu comecei a entender o que é esse universo da UESP, né? Com a questão também da qualificação dos jurados. Então nós estamos aprendendo muito com vocês estão dando uma aula de gestão, e também a gente não poderia deixar passar batido essa homenagem, de a gente poder te entregar essa homenagem de 52 anos de história, de luta e de muita garra do Carnaval de São Paulo. Uma salva de palmas, pessoal, por favor. Marcelo, vamos bater uma foto junto com o nosso presidente. Flavinho, chega junto aqui. Obrigado, gente. Bom Cona Samba a todos. Está pronto a descer? 2 minutos. Tu está pronto? Não tem. É só saber o que tem que falar. Pode botar lá. A apresentação do Odecir está no ponto. Vamos lá, vamos começar. Odecir, diretor de fomento do Ministério da Cultura do Governo Federal. Alô, alô. Pronto, funcionou. Eu acompanho pelas laterais também. É? Pronto. Bom, vou tentar ao máximo passar algo para vocês aqui, que é o desejo. Tá baixo ou tá legal? Aí, pessoal do som, pode aumentar um pouquinho? Por favor. Bom, porque até um momento desse vocês aqui, vocês merecem muito, né? E eu espero atender um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Na terça-feira, eu tive com o pessoal das escolas do Rio de Janeiro, alguns eu já até identifiquei aqui, e eu fiz uma série histórica do fomento indireto e como as escolas e os blocos de carnaval estavam dentro da Rouanet, né, no que a gente consegue lançar. Bom, apesar de trabalhar com a Rouanet muitos anos, eu ainda não tinha feito um recorte específico para carnaval. E me levou assim, a um novo pensar, sabe? É um campo que a gente deve olhar com muito carinho e nada melhor que vocês, parece que tem um GT de carnaval que está em curso, apresentarem sugestões de melhoria, porque nós vamos passar por alguns momentos e eu vou mostrar para vocês como a gente tem enxergado as manifestações de carnaval e blocos de carnaval dentro do fomento indireto, né? Bom, é nesse contexto que eu vou tentar levar esse nosso diálogo hoje. Se vocês sentirem a necessidade de fazer qualquer questionamento em respeito, eu vou já abrir o diálogo, vocês podem fazer ao momento que vocês quiserem.
Bom, antes de começar, meu nome é Odecir Luiz, estou como diretor de fomento indireto já há bastante tempo. Eu sou gestor do Ministério da Cultura, tem aproximadamente 28 anos, e esse mecanismo eu trato com muito carinho, porque ele tem feito uma mudança no eixo cultural, e eu coloco isso sempre quando eu faço qualquer tipo de apresentação. A potência desse mecanismo é de estudos bastante profundo. E eu queria passar um pouquinho disso para vocês. O que esse mecanismo realiza, apesar de todas as dificuldades, né? Porque toda vez que a gente fala no fomento indireto, vem sempre o questionamento, mas como eu capto recursos, né? Eu acompanhei a mesa anterior, foi exatamente sobre isso que eles estavam falando, estratégias de captação. Teve uma das palestrantes que falou sobre isso, e é muito dentro do que ela falou, né? Se eu tenho uma boa estratégia de comunicação e marketing, e principalmente um alinhamento da minha ação ao patrocinador, é possível sim realizar. Até porque os números vão falar nisso, né? E vocês vão ter essa dimensão. Bom, então eu fiz um recorte, eu estou trazendo somente Rio de Janeiro, que falaram que o pessoal estava aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e tem mais um. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, né, que estavam por aqui, para que vocês tenham a sensação de como vocês têm apresentado o projeto, qual o valor que vocês estão solicitando e quanto vocês estão conseguindo captar. Pode passar, por favor. Toda hora vocês vão ouvir o pode passar, porque também não tem passador. Pode rodar esse filminho para que a gente crie só o ambiente do que tem na Rouanet. Vamos lá. É bem rápido. Tem áudio? Tem como você passar o áudio? Agentes culturais de todas as idades. Volta, por favor. Pode voltar ao início. Possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil. Ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Pode ir para o próximo slide, por favor. Bom, é isso que a gente está falando, né? O alcance da Rouanet em todas as áreas e linguagens artísticas. Então, é uma lei que ela passa todo o eixo cultural. E hoje já se utiliza uma expressão que é muito comum na Lei Rouanet, é que territórios e eixos culturais estabelecidos, todos eles estão verticalizados por meio desse mecanismo. E muitas vezes a gente não tem a identificação que aquilo ali é uma ação cultural pela Lei Rouanet. Então, o filminho que vocês acabaram de ver, ele é obrigatório em todas as ações da Lei Rouanet a partir de agora. Todo mundo que estiver recebendo qualquer recurso por meio de patrocínios da Lei Rouanet deve apresentar o filme para que a gente tenha essa proporção realizada de forma adequada ao potencial desse mecanismo. Nas palestras que eu acompanhei, muito se falou da dificuldade, né, da estruturação do setor,
A gente estava vendo o trabalho que vocês realizaram, incrível, eu participei de umas reuniões e nada foi fácil. E no setor cultural também se é espelhado muito a dificuldade com a mudança, né? Então nós estamos vendo um ministério de 40 anos, a lei faz em dezembro agora 34, mas dentro de 40 anos, os 3 primeiros governos do ministério, a gente já teve uma série de mudanças, né? Até a criação em 85 até 95, nós já tivemos uma mudança de 10 ministros. Então é muito difícil dar continuidade a qualquer política pública com uma mudança tão grande, tão significativa. E a partir de 95, eu tenho 18, né? E isso sem contar que era ministro, depois virou secretário, que era ministério, virou secretaria. Mas a cultura tem isso, e vocês possuem isso muito forte. E esse fator de mudança e de resistência, ela está presente aí também. Porque o quanto se mudou e o Ministério impulsionando tão forte como tem impulsionado. E se a gente pode falar em política pública, é a partir de 1995, que antes de 1995, nem política pública estruturante nós possuíamos, então era mais difícil ainda realizar. Mas o interessante é que esse mecanismo, pode passar, por favor, mais longevo que tem no Ministério, e pode passar o slide, amigo, e mais atacado, é o que mais realizou, e nada mais é do que dever, porque está expresso na Constituição de 88, o artigo 215 e 16 deixa isso muito claro, mas a gente vê um afastamento enorme entre a realização da política pública e do fazer cultural. Mas a ministra Margarete tem sido muito feliz nisso, ela tem conseguido impulsionar isso demais, e a nacionalização de recursos tem ocorrido, porque na Lei Rouanet agora tem 2 modalidades expressas, e ela vem a partir do decreto. Pode mudar, por favor. É aqui que traz uma condição diferenciada, né? Dentro desses 40 anos, ela tem sido a principal fonte de financiamento. Isso por quê? Se aplicar o menor valor de alavancagem, que é um valor estipulado pela FGV, que a cada real investido retorna 1,65, a Lei Rouanet já investiu 33 bilhões de reais. Então, isso são valores superiores a 70 bilhões aplicados no eixo cultural. Isso não tem em nenhum outro mecanismo. Somente na Lei Rouanet a gente tem esse impulso tão gigante como teve. Mas sempre tem aquela dificuldade de levar recursos aonde não está estabelecido as empresas baseadas em lucro real. Porque a Lei Rouanet, ou ela é patrocinada por empresas baseadas em lucro real, que são as grandes empresas, ou por pessoa física, porque é o único mecanismo que também não vai ser alcançado pela reforma tributária. Porque a reforma tributária ela alcança o ISS e o ICMS, município e Estado. E essas leis de cultura que estão nesses municípios ou Estado, por meio desses 2 mecanismos, poderão ter algum impacto, mas a Lei Rouanet não, porque é imposto de renda. Então é federal e ela continua, então acho que vai ter uma procura ainda maior por esse mecanismo. Mas ele é um equilíbrio de forças, né? Todo ano é em torno de 3 bilhões de reais e uma potência de execução muito bacana. Pode passar, por favor. Eu não falei no início, mas todo o material que eu apresento fica disponibilizado para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer meio de comunicação aqui por e-mail, eu vou deixar o material, ele passa para todo mundo. E aí serve também como um pensamento, né, uma melhoria possível e tal. Bom, eu já falei para vocês sobre os valores investidos, né, nessa série histórica. São 55 mil projetos apresentados na série histórica. E hoje, exatamente hoje, a gente fez a pesquisa, tem 4.600 projetos sendo executados em todo o Brasil. E até agora já captou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, assim, não tem mecanismo que se aproxime desse mecanismo. E a possibilidade de uma estruturação do carnaval e dos blocos de carnaval por meio desse mecanismo também é muito possível. Com isso a gente não está falando que se afastem dos outros mecanismos, mas ele pode contribuir na realização. Até porque vocês vão perceber que vários atores já estão aqui, dentro desse processo do mecanismo, que estão estruturados dentro do carnaval. Pode passar, por favor. Aí.
Por meio do decreto, ocorreu uma nova oportunidade de realização de programas especiais da Rouanet. E por meio desse eixo, o proponente não precisa captar recursos. E talvez isso seja uma das oportunidades, mas deve... Sou eu ou... Está tudo certo? Então vamos lá. Tem que se ter uma oportunidade de conseguir patrocinadores para impulsionar. E isso está possível hoje por meio do decreto que o presidente Lula, logo na sua entrada no governo, ele assinou, no qual ele trata, né, o acesso à valorização de saberes locais e a reconstrução das políticas públicas com um olhar mais humano e mais comprometido. Ou seja, ele leva, por meio desse mecanismo, a possibilidade de recurso para as regiões menos assistidas. E isso já fez uma grande diferença. Pode mudar, por favor, meu amigo? Bom, o que a gente pretende por meio desse decreto é exatamente a nacionalização, a descentralização, inclusão e diversidade. Mas elas estão focadas dentro da região norte, nordeste e centro-oeste. Só que, quando a gente trabalha o território, ele está em todas as regiões. E quando a gente fala que está em todas as regiões, pode virar, por favor, pode mudar o slide. É porque o primeiro projeto, por meio desses programas que nós realizamos, foi o programa Rouanet nas favelas. E esse primeiro projeto, quando a gente lançou, porque tem algumas obrigatoriedades que nós vamos passar, como acessibilidade plena, ações de democratização e formação, que está embutida no mecanismo. E quando nós lançamos o primeiro programa Rouanet nas favelas, que são só para moradores desses territórios, que executam os projetos nos territórios. Foi uma surpresa porque o pessoal achava que ia ser muito difícil garantir democratização de acesso e acessibilidade. E muito pelo contrário. Foi uma potência mudando a realidade local. E quem habilitou-se nesse projeto, nesse programa Rouanet nas favelas, começou a gerar emprego e renda. E muitos deles hoje estão com projetos em outros formatos dentro da Lei Rouanet. E isso para a gente foi muito interessante. E a partir desses esforços vieram outros programas. O Rouanet nas favelas levou em torno de 5 milhões de reais para executar esses projetos em alguns eixos. O emergencial do Rio Grande do Sul, quando a região sul teve aquele problema de ordem grandiosa, né, que impactou muito o setor cultural, não foi caracterizado um programa por meio de editais, mas a gente utilizou o dorsal desse programa para que a gente conseguisse apresentar dentro de uma seleção estruturada entre o setor cultural e patrocinadores, um eixo de projetos nos quais os patrocinadores escolhiam os projetos e aportavam. E aí também teve uma diferença muito boa, mas ele não se trata do edital, ele é um formato diverso. Agora, o Rouanet Norte, aí mudou a realidade local. Foram 26 milhões que foram empregados nesse programa Rouanet. E, por incrível que pareça, 4 empresas que não aportavam em projetos na mesma barra, que foi o Banco do Brasil, BASA, Correios e Caixa Econômica, quando eles olharam a amplitude do programa, eles trabalharam junto. Então, pela primeira vez na Rouanet, essas marcas aparecem de forma conjunta. E todos os projetos que foram aprovados levam a marca de todos os patrocinadores. E ele impulsionou a realização de projetos nessa região, com esse aporte de 26 milhões, um aumento de 240% da série histórica de recursos que tinha ido para lá. Isso no primeiro. E hoje os patrocinadores já estão querendo rodar o segundo programa Rouanet Norte, em 2026. Então isso traz uma oportunidade, uma característica diversa para que isso aconteça em outro formato. Porque quem aprova e é selecionado nesse edital, não precisa captar. Por isso que quem apresenta projeto em edital não tem o item remuneração de captação, porque essas empresas vão aportar dependendo da sua seleção. E até o projeto Juventude, até o programa da Rouanet Juventude, o valor estava em 200 mil reais, para beneficiar proponentes entrantes. Mas a partir do Nordeste, o valor alcançou até R$1 milhão. E no Rouanet do Nordeste, que nós estamos na primeira fase de seleção,
são 40 milhões de reais. Então, assim, a gente já começa a entender como esses programas podem impactar de forma extremamente potente essas regiões. Então, hoje, essas regiões que foram executados primeiramente esses projetos, o Juventude com uma especialidade para jovens, somente projetos para a formação de jovens no eixo cultural, impulsionaram demais esses setores. E pode ser que seja uma motivação para se pensar o carnaval num formato desse, ou blocos de rua, ou qualquer outro formato de captação de recursos. E não vai parar por aí, né? Já tem outros editais que vão ser lançados. E aí fica a primeira dica, né? Acompanhe esses formatos, porque nesses formatos que ocorreram da Juventude, do Norte e dos favelas, vocês poderiam ter apresentado projetos, porque a maioria das vezes vocês apresentam na área de arte cênica, e todos eles podiam arte cênica. Então, ali era uma oportunidade já para que vocês estivessem representados. Ah, mas eu estava na região sudeste, eu não conseguiria alcançar. De fato, nenhum saiu para a região sudeste, mas o Favelas executou dentro da região sudeste, e também era uma oportunidade. Então, acompanhar hoje nas redes do Ministério esses novos lançamentos são muito importantes. Essa semana, antes de fazer a viagem para cá, na quinta-feira, eu fiz uma formação na internet, está no YouTube, se vocês quiserem alcançar, minha equipe também trabalhou nisso, sobre projetos de territórios. E, para mim, escolas de samba são projetos de territórios. E podem, sim, estar dentro desses eixos extremamente bacana. Não só como um programa de calendário específico, mas um programa que atua o ano inteiro no desenvolvimento e o carnaval em si com um projeto apartado. E aí vocês teriam formatos diversos para que vocês tivessem projeto aprovado o ano inteiro, realizando ações formativas e fazendo esse desenvolvimento local que vocês sabem fazer como ninguém. Então, aqui já é uma possibilidade muito bacana para que vocês trabalhem. E bastante atenção, até o final do ano, se eu não me engano, mais 2 programas poderão ser lançados. E aí vocês estando acompanhando, pode ser uma boa oportunidade para vocês. Claro que não se realiza um carnaval com 200 mil reais, ninguém está falando isso, mas que você realiza ações extremamente interessantes para potencializar o teu processo de carnaval, com certeza isso vai ajudar muito, e vocês podem estar inseridos nesse contexto. Pode mudar, por favor, meu amigo? Aqui, ó, eu já começo a trazer para vocês, a minha primeira ideia era o que o mecanismo representa e como vocês podem estar contidos no mecanismo. E a partir daqui eu vou falar como vocês já estão contidos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida com os slides que passaram, vocês podem fazer agora, antes da gente começar a mostrar como vocês estão. Tem alguém com alguma dúvida, quer fazer algum tipo de questionamento, ou ampliar um pouquinho a discussão? Sintam-se à vontade, é só levantar a mão que eu passo a palavra, tá bom? Então, vamos lá. A primeira característica que é interessante, como vocês se enxergam no mecanismo, que dança e teatro, a área é arte cênica. E a maioria dos projetos de vocês estão apresentados nesses segmentos. Nesse segmento. Indiferente se é Rio, se é São Paulo, se é Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Vocês apresentam dentro desse segmento. Alguém aqui já apresentou o projeto na Rouanet? Deixa eu ver. Ninguém? Só você? Você apresentou nesse eixo? Olha aí, ó. Mas agora uma surpresa bacana, quando eu comecei a estudar o carnaval, são os outros slides que seguem. Quanto vocês solicitaram e quais são as áreas que vocês trabalharam. Aqui é a principal. Você conseguiu captar? De Joaçaba? Ué, mas eu falei demais com vocês, cara. Não foi? Mas eu não estou identificando nenhum dos rostinhos aí. Era uma pessoa que tinha uma barba assim e tal. Aí eles ligavam lá e pediram tanta reunião e tal. Ah, que bom que vocês estejam aqui. Sejam sejam bem-vindos no evento de vocês, né? Ah, começa a loucura, mas vai dar certo. Que bom, cara. Que bom que vocês captaram, realizaram. Então, vocês, talvez, passando essa experiência para eles, faz uma coisa acender, que é o acreditar.
Porque se você não acreditar nesse processo e não fizer, de fato, a entrega de um projeto para concorrer, você não vai ter essa experiência. Pode ser que a experiência no início não seja ideal, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar. Quando eu terminei lá a palestra no Rio de Janeiro, agora na terça-feira, um cara do bloco, bloco carnavalesco, ele falou o nome, desculpe-me, eu não lembro mais, ele falou, cara, o meu bloco é um captador de recurso de pessoa física enorme, e eu não sabia que eu poderia apresentar para captar pessoa física. Falei, você deve. Ele falou, com certeza, eu tenho 3.000 pessoas que são associados ao meu bloco, que todo mês contribuem. Eu falei, eles podem ter uma contrapartida, o abatimento na isenção, quando ele declarar o imposto de renda. Ele falou, eu nunca falei isso para eles. Eu falei, então, e com isso eles podem até aumentar o repasse que eles te fazem mensalmente para ser sócio e ter uma contrapartida devolutiva no imposto de renda. Ele falou, cara, vou apresentar meu projeto agora. Por quê? Porque fecha dia 31 de outubro. Então, se vocês forem sair daqui com essa previsão de apresentar, não deixe passar o dia, até o final desse mês agora, que começa na quarta-feira, se não me engano. Pode passar o slide, por favor. Aqui eu comecei a trabalhar para que vocês olhassem a potência, né? Então, Santa Catarina, tem alguém aqui de Santa Catarina, da área do carnaval? Olha aí, ó. Olha como vocês estão, ó. Outra coisa interessante, eu não tenho recorte de vocês anterior a 2020. E a Lei Rouanet vem de 91. Eu não sei se vocês estruturavam, né, os projetos de carnaval dentro dessas áreas de segmento, porque eu procurei nesses eixos que estava a presença de carnaval, que se vocês não colocarem a presença do carnaval numa ação cultural, eu não consigo identificar se vocês não colocarem nesse eixo. Então pode ser isso, mas para você ver, Santa Catarina apresentou 36 projetos na sua série histórica. Dessa série histórica, ela pediu 34 milhões, claro, somando todos os projetos, e conseguiu captar quase 3 milhões de reais. Então, aqui também já tem um fazer voltado para essa captação de recursos por meio de fomento indireto. Não é novidade. O que a gente precisa fazer é qualificar muito para que eu tenha essa expressão mais de captação mais elevada. Então, olha lá, eu apresentei nas artes cênicas aqui, que foi aquele eixo principal 24, mas também o pessoal do samba e dos blocos apresentam em música e humanidades. Olha que interessante, né? Já tem uma diversidade de áreas na apresentação de projeto, fora daqueles eixos iniciais. E olha, categoria de carnaval, ó, desfile, bloco, entre outros. Olha os blocos de carnaval aí também se socorrendo fortemente do pedido de aprovação e com uma captação reduzida em relação ao valor total. Mas se você usar em percentual, eles se equivalem. Não são iguais, mas se equivalem. Então, já tem uma lógica, o que eu quero falar isso para vocês, né? Já tem uma lógica na região de entrega de projetos. Já tem uma lógica de captação. O que precisa é de ativação. E se eu posso dar a minha primeira sugestão é o GT, que está em curso do carnaval, é uma oportunidade de vocês estarem fazendo com que isso ganhe muita expressão. Vocês de Santa Catarina conheciam esse volume de projetos apresentados, esse volume de valores solicitados, e o mais interessante, isso tudo é consulta pública, é tudo disponibilizado para todo mundo pesquisar. E o mais interessante ainda, que se você acessar qualquer projeto de carnaval aqui da tua região, você pode clicar lá em valor captado, que vai mostrar quem aportou o recurso no projeto, que quem já aportou já conhece o formato, já sabe como é que é. No fomento indireto, para você patrocinar, basta fazer o depósito na conta do projeto, porque ele é ligado por CNPJs e CPF. Ao aportar, você já tem o direito da isenção fiscal. E não é um único benefício, são 3. A isenção fiscal, 20% do projeto é para expansão de marcas e o patrocinador vai em toda essa mídia utilizada, e além disso, 10% dos produtos gerados são dos patrocinadores. Então ele tem 3 oportunidades. Ao invés de, no ajuste fiscal, ele devolver o dinheiro, se ele aplica numa ação, ele tem uma expansão enorme de marca.
E aquele recurso vai para a União e vai ser aplicado em outras áreas, e não gerando emprego e renda local. E é aí que está o convencimento que vocês devem fazer. A geração de emprego e renda local, desenvolvimento local, ao invés dele devolver para a União. Porque uma parte, 4%, ele pode investir em projeto cultural. E isso muda a realidade de vocês. E o eixo do carnaval já está presente. Não só em Santa Catarina, em todos. Pode passar, por favor, amigo? Quando a gente olha o número e fala, eu vou consumir isso aí, a apresentação é de vocês, podem ficar tranquilos. Olha no Rio Grande do Sul. Olha o aumento já, 72 projetos apresentados. Eu esqueci de falar, né, o impulso do mecanismo, como ele foi, nós fizemos um impulsionamento, né, você vê que todos eles, no ano de 2024, ele dá um salto de apresentação de projeto. E 2025, ele vai dar esse salto, que todo mundo deixa para apresentar o projeto no último mês. Então, aqui no mês que vem, aquele 5 lá vai subir muito. É porque ali só está com o início do mês. Então, assim, vai ser um aumento muito forte de número de projetos apresentados em outubro. Muito forte. Então, lá apresentaram 72 projetos em Porto Alegre. Porto Alegre não, Rio Grande do Sul, perdão. Solicitaram 47 milhões, captaram quase 3 milhões de reais. E ali já expande a área, ó. Eles apresentam na arte cênica, audiovisual e também no patrimônio cultural. E lá ele já tem uma expansão das áreas apresentadas por projeto. E também, ó, desfile e bloco de carnaval, eles apresentam também uma regularidade. Só que em Porto Alegre, os blocos, na relação de 50% em média, que fica 45%, ele está menor. Ele só captou 1/3 do valor do que as escolas de samba captaram. Mas vejam, nenhum deles trabalharam captação de pessoa física. Em todos os projetos que eu entrei, todos eles, somente pessoa jurídica. E eu acho que você tem um potencial enorme para avançar. Vou dar um exemplo para vocês, antes de beber água, senão aqui já vai acabando a garganta. Desculpem-me. Tem um programa de captação de recursos de pessoa física na Lei Rouanet, que é um exemplo muito bacana, em Belo Horizonte. Eu estou ficando aqui porque eu estou tentando fugir das luzes, sabe? Está um calor aqui incrível. Bom, são médicos da Unimed, em torno de 7 mil médicos, que aportam de captação de pessoa física em torno de 14 milhões de reais em um edital na cidade de Belo Horizonte. É uma transformação cultural enorme. Então, o potencial de captação de pessoa física para bloco carnavalesco é imensa, Nos ensaios, nas reuniões que o bloco realiza durante o passar do ano, nas ações formativas, isso tudo pode estar contemplado na Lei Rouanet. E não necessariamente um CNPJ aportando, pode ser uma pessoa física também, um banco de relacionamentos, né? Então, tem muito programa de relacionamento na Lei Rouanet das orquestras. As orquestras sinfônicas, a maioria é programa de relacionamento. Claro que tem também CNPJ que aporta, mas o programa de relacionamento é imenso, então a pessoa física contribui também. E a característica do mecenas no Brasil, ela tem uma inversão do resto do mundo, né? Porque o mecenas, né, quem aporta em fundos patrimoniais, é a pessoa física, raramente é a pessoa jurídica. Quando você olhar aquele exemplo magnífico da Universidade Americana, ali é tudo pessoa física aportando recursos em fundos patrimoniais. No Brasil não, são as pessoas jurídicas que aportam. Há um afastamento do mecenas. E talvez trabalhar isso na região seja um papel muito bacana a se fazer. Porque uma pessoa que participa da atuação no decorrer do ano, ela pode contribuir com patrocínio para o seu projeto e abater no imposto de renda. Isso aí é uma possibilidade muito real, porque vocês mesmos que estão aqui podem fazer isso. E basta fazer o aporte na conta. E na hora do imposto de renda, fazer a isenção fiscal. Não tem segredo nenhum. Bom, pode passar, por favor. Agora, se eu não me engano, vem São Paulo. Aí a gente vê, né, a expressão aí maior, né? Um valor solicitado de quase 240 milhões, captaram 16 milhões de reais, né? Foram 166 projetos apresentados, mas olha a diferença das áreas de artes cênicas para as outras áreas. Então o carnaval está muito focado na área de arte cênica, talvez seja o correto,
mas entender por que está em outras áreas também, né, lá em artes visuais. Será que alguém fez uma exposição de carnaval, de produtos gerados? Isso podia ser legal. Outra coisa também, a escola de samba começar a montar os seus produtos para que as pessoas tenham acesso, né, no formato de museus ou projetos expositivos, né? Porque o que vocês geram é uma coisa fantástica, né? E aquilo tudo, se você não tem um armazenamento e uma preservação, se perde no tempo ou vai ser transformado, reciclado, né? E talvez algumas características daquela vocês queiram dar o sentido da preservação, até para entender a evolução histórica do carnaval. E aí é uma oportunidade. Mas se você olhar ali, ó, até agora, São Paulo também não apresentou nada na área de museus, mas está lá concentrado muito nos desfiles de carnaval e blocos de carnavais. Então, assim, as três iniciais têm muita similaridade, né? Estão muito próximos do que se apresenta, com exceção das áreas expandidas em São Paulo. Pode passar, eu acho que a última é do Rio de Janeiro, que eu trago para vocês. E aqui a gente vê uma potência maior ainda no pedir, né? Que lá era 260 milhões aproximadamente, aqui chega a quase 500 milhões de reais, ó. Uma captação já de 21 milhões de reais realizada, mas eles alcançam a área de museu e memória. O único estado que alcançou essa área de preservação, de criação e tal. Então, assim, já estão pedindo para eu parar, eu já vou parar, que senão também a gente ia aqui num caminho enorme. Bom, aqui eu já ia entrar no fazer, como se enxergar, né? Eu não vou passar esses slides, mas eu vou deixar ele para vocês. E lá no último, vai lá, aqui era bacana a gente tocar naquilo, né? Também de carteiras, mas depois vocês vão entender isso bem, bem tranquilo. Pode passar e no último vocês vão ter o meu contato, porque foi tudo muito corrido, uma dinâmica dessa de vocês aqui é enorme. Nós precisávamos de mais tempo mesmo, para que eu conseguisse fazer uma entrega bacana, na qual vocês merecem, né? E aí eu já me disponibilizo. Se vocês quiserem marcar um outro encontro, um novo diálogo, com mais troca, no formato até final com oficina, eu faço para vocês sem problema algum. É só procurar ali o Sandro, o Yuri, eu acho que vocês têm bastante proximidade com o Sandro, bolarem e a gente vai fazendo. O Rio já pediu, falou que quer fazer um mais profundo e tal. Está aí o meu... cortou o e-mail, mas vai estar na apresentação que vocês vão receber. Está lá, é odecir.costa@cultura. Vamos lá. Então, é melhor escrever o nome ali, que senão vai errar, que eu fui chamado aqui de Odacir umas 33 vezes, né? Mas é o Odecir. Olha lá. odecir.costa@cultura.gov.br. Esse material já vai ficar aqui, apesar de estar no meu computador, já vou pedir para tirar uma cópia para vocês, e quem tiver e-mail, não sei como é que vocês se comunicam, se são por meio de grupos e tal, eu vou pedir, não é por meio de grupo? Eu pensei que vocês tivessem uma unidade e tal, então me desculpe aí pelo desconhecimento, mas enfim, alguma forma vocês se conectam, não é? Também não, aí vai ser difícil. Vocês não deixaram o e-mail não aqui, nada, não tem? Tem? Pronto. O início. Pode mandar. Só não pede muita celeridade, né? Porque atender o Brasil inteiro nem sempre é rápido. Mas eu costumo responder. Bom, alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Que eu preciso encerrar, já pediram. Eu vou primeiro, né? Depois eu passo para você, amigo. Não vai me pedir o endereço do canal aí que todo mundo está, que eu também não tenho. Vai lá. Que bom. Sim. Não do Rio Grande do Sul. Mas tem 2 editais possíveis ainda esse ano. Está afinando. Sim. Nós estamos, eu sei, não, você tem razão, assim,
é um processo de equilíbrio, mas a gente ainda está aprendendo muito com ele. Isso é uma novidade, a gente começou a fazer esse ano. E para a gente foi um aprendizado incrível, porque assim, no primeiro, nós imaginamos assim, ó, como nós vamos alcançar moradores de favela, quem está no território, nós vamos permitir CPF se inscrever. E foi uma confusão danada. Porque os compliances da empresa, apesar da lei aceitar, você pode apresentar projeto como pessoa física, a carteira são 500 mil, não tem problema nenhum. Mas o compliance de uma empresa grande não aceita patrocinar pessoa física. Isso é a regra do jurídico deles, isso não vai mudar nunca, né? É o nosso modelo mesmo. Então, a gente só está trabalhando com pessoas jurídicas agora, foi um dos aprendizados. O outro foi a gente não ter a certeza que esses projetos gerariam ações incríveis. E, nossa, é maravilhoso. Esse do Norte, teve projeto que foi realizado em local que nunca tinha recebido uma ação cultural. Ele está batendo no pulso ali, então eu tenho que ir mais rápido. Fala pessoal aí, Sandra. Mas, assim, a ideia é essa, é a gente potencializar. Tanto é que você vê que o último realizado já foi 40 milhões de reais. Isso não tinha. O maior era 26 até agora. Então, as empresas têm buscado a gente. A Shell foi uma que fez o Juventude. Ela chegou e falou, pô, me interessei muito por esse programa, eu quero fazer um programa, só a Shell põe recurso, 6 milhões. Ela fez o Juventude. E agora tem outras empresas, né, como a Energisa e outras, falando, olha, também quero entrar aí. Tomara que isso tenha uma expansão enorme. Eu quero sugerir... Aonde você está? Estou aqui atrás de você. Eu quero sugerir, Odeci, que quem tiver dúvida, primeiro parabenizar pela excelente apresentação, quem tiver dúvida possa bater um papo com você, porque nós temos outras pessoas que vão contribuir também com esse debate. Deixa eu só me despedir do pessoal. Tá gente, bom? Tá bom. Muito obrigado pelo carinho, pela escuta. Depois eu te atendo, que você tinha pedido a voz, eu deixo. Eu espero encontrá-lo em outras oportunidades e que vocês, nas outras oportunidades, tenham a certeza que esse mecanismo pode contribuir muito